amigo abandonado. Queridos irmãos, queridas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, quero vos saudar com a doce paz do Senhor Jesus. É com grata satisfação que estamos aqui com você, pela graça de Deus, em mais esse dia, para nós lermos mais um capítulo da Palavra do Senhor. E hoje estamos chegando ao primeiro livro dos Reis, capítulo de número 7. Abra comigo a sua Bíblia mais uma vez e vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. 1 Reis, capítulo 7, versículo 1. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Verso 2. Também edificou a casa do bosque, do Líbano, de 100 côvados de comprimento e de 50 côvados de largura, e de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. Verso 4. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava defronte da outra janela em 3 ordens. Verso 5. Também todas as portas e ombreiras quadradas eram de uma mesma vista, e uma janela estava defronte da outra em 3 ordens. Verso 6. Depois fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura, e o pórtico estava defronte delas, e as colunas com as grossas vigas defronte delas. Verso 7. Também fez o pórtico para o trono onde julgava, isto é, o pórtico do juízo, que estava revestido de cedro de soalho a soalho. Verso 8. E em sua casa em que morava havia outro pátio, por dentro do pórtico, de obra semelhante a deste. Também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Verso 9. Todas essas coisas eram de pedras de grande valor, cortadas à medida, serradas à serra por dentro e por fora. E isto desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o grande pátio. Verso 10. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. Verso 11. E em cima delas pedras de grande valor, lavradas segundo a medidas e madeira de cedro. Verso 12. E no grande pátio ao redor havia 3 ordens de pedras lavradas, com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. Verso 13. E enviou o rei Salomão um mensageiro e mandou trazer a Hirão de Tiro. Verso 14. Era ele filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali, e fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria, e de entendimento e de conhecimento, para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. Verso 15. E formou 2 colunas de cobre, a altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Verso 16. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre a cabeça das colunas. De 5 côvados era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura do outro capitel. Verso 17. As redes eram de malhas, as ligas de obra de cadeia, para os capitéis que estavam sobre as cabeças das colunas, 7 para um capitel e 7 para outro capitel. Verso 18. E fez as colunas juntamente com as 2 fileiras em redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com o outro capitel. Verso 19.
E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios no pórtico, de 4 côvados. Verso 20. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas, estavam também defronte em cima da parte globular que estava junto à rede, e 200 romãs em fileiras em redor estavam também sobre o outro capitel. Verso 21. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita, pôs-lhe o nome de Jaquim, e levantando a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz. Verso 22. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Verso 23. Fez mais um mar de fundição, de 10 côvados, de uma borda até a outra borda, perfeitamente redondo, e de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados o cingia em redor. Verso 24. E por baixo da sua borda em redor havia botões que o cingiam. Por 10 côvados cercavam aquele mar em redor. 2 ordens destes botões foram fundidas quando o mar foi fundido. Verso 25. E firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava em cima deles, e todas as suas partes posteriores para o lado de dentro. Verso 26. E a grossura era de 1 palmo, e a sua borda era como a de um copo, como de flor de lírios. Ele levava 2.000 batos. Verso 27. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados, e de 4 côvados a sua largura, e 3 côvados a sua altura. Verso 28. E esta era a obra das bases, tinham cintas, e as cintas estavam entre as molduras. Verso 29. E sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois e querubins, e sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões e dos bois junturas de obra estendida. Verso 30. E uma base tinha quatro rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham suportes. Debaixo da pia estavam estes suportes fundidos do lado de cada uma das junturas. Verso 31. E a boca da pia estava dentro da coroa e de 1 côvado por cima, e era a sua boca redonda segundo a obra da base, de côvado e meio. E também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas e não redondas. Verso 32. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base, e era a altura de cada roda de côvado e meio. Verso 33. E era a obra das rodas como a obra da roda de carro. Seus eixos e suas cambas e seus cubos e seus raios, todos eram fundidos. Verso 34. E havia 4 suportes aos 4 cantos de cada base. Seus suportes saíam da base. Verso 35. E no alto de cada base havia uma peça redonda de meio côvado de altura. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas. Verso 36. E nas placas de seus esteios e nas suas cintas lavrou querubins, leões e palmas, segundo o espaço de cada uma, e outros adornos em redor. Verso 37. Conforme a esta fez as 10 bases, todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida e um mesmo entalhe. Verso 38. Também fez 10 pias de cobre, cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. Verso 39. E pôs 5 bases de um lado direito da casa, e 5 do lado esquerdo da casa. Porém o mar pôs ao lado direito da casa,
para o lado do oriente da parte do sul. Verso 40. Depois fez Irão as pias e as pás e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor. Verso 41, a saber, as duas colunas e os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as duas redes para cobrir os dois globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas. Verso 42, e as 400 romãs para as duas redes, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrir os dois globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Verso 43, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases. Verso 44, como também o mar e os 12 bois debaixo daquele mar. Verso 45, e os caldeirões e as pás e as bacias e todos estes objetos que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor. Todos eram de cobre polido. Verso 46, na planície do Jordão, o rei os fundiu em terra barrenta, entre Sucote e Zaretã. Verso 47, e deixou Salomão de pesar todos os objetos pelo seu excessivo número, nem se averigou o peso do cobre. Verso 48, também fez Salomão todos os objetos que convinham à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição. Verso 49, e os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo, de ouro finíssimo, e as flores e as lâmpadas e as tenazes também de ouro. Verso 50, como também os vasos e os apagadores e as bacias e as colheres e os perfumadores de ouro finíssimo, e as dobradiças para as portas da casa interior para o lugar santíssimo, e as das portas da casa do templo também de ouro. Verso 51, assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado a prata e o ouro, e os objetos pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Até que venhas me buscar, já livre estou, pois me salvou, um novo hino cada dia cantarei, maior poder pra combater, do alto eu receberei. Muito bem, meus amados irmãos, terminamos então a leitura do capítulo 7 aqui do livro de 1 Reis. Para a nossa meditação, eu quero reler com você o verso 21. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita, pôs-lhe o nome de Jaquim, e levantando a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz. Do Calvário, ali estava Jesus a padecer, e o sangue que corria em sua face fez o caminho para o céu aparecer. Meu nome está nas mãos de Cristo. Meus amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, o capítulo lido relata a construção do Palácio de Salomão e também descreve outras obras realizadas no Templo do Senhor. Dentre estas outras obras realizadas no templo, nos chama a atenção as 2 belas e imponentes colunas que foram postas à entrada do Templo do Senhor. Salomão deu nome a essas colunas. A uma se chamou Jaquim, que significa ele estabelece. A outra foi chamada de Boaz, que tem o significado de força. Amados irmãos, essas colunas, então, glorificam a Deus
e também nos ensinam duas preciosas lições. Primeiro, Deus é quem nos estabelece. Segundo, Deus é quem nos dá força, a força de que precisamos para sermos bem-sucedidos onde Ele nos estabelece. Querido irmão, querida irmã, saiba que foi Deus quem lhe estabeleceu nesta cidade. Então fique em paz, pois Ele lhe dará força, ou seja, os recursos para que você prospere. Aleluia! Foi Deus quem lhe estabeleceu nesta empresa. Então Ele vai lhe capacitar e você crescerá aí e grande será a sua vitória. Oh, glória a Deus! Amado irmão, amada irmã, foi Deus quem lhe estabeleceu nesse cargo na obra do Senhor. Então descanse seu coração, pois Ele lhe usará poderosamente e você verá o agir de Deus através da sua vida. Glória a Deus! Amados irmãos, quando Deus nos estabelece em algum lugar, Ele nos concederá força para sermos vitoriosos. Então, meu irmão, minha irmã, apenas busque a Ele em oração, dependa do Senhor, não confie em você mesmo ou em você mesma, mas no Senhor, seu Deus. E o mais, Ele fará por você, em você e através de você. Deus é o nosso Jaquim, ou seja, é Ele que nos estabelece, e Ele é o nosso Boaz, aquele que nos dá a força que precisamos. Louvado seja o seu santo nome. Amado irmão, amada irmã, não tenha medo dos desafios que estão diante de você. Foi Deus que a Ele estabeleceu. Então, Ele se responsabilizará e lhe dará a força, a capacidade, a sabedoria, a inteligência necessárias para que você possa ser bem-sucedido e vencedor. Amém? Medite nessa palavra, descanse no Senhor, Ele proverá tudo para a sua vida. Vai dando a esperança de logo chegar. Vai com Deus, irmão, pois existe alguém orando por você. E na noite escura, Deus manda um anjo pra te proteger. Vai, nesta longa estrada não está sozinho, pois ao seu lado... Oremos, irmãos. Querido Deus, querido Pai, queremos te glorificar, Senhor. Aleluia, pois o Senhor é quem nos estabelece aonde o Senhor quiser. E quando o Senhor nos estabelece em algum lugar, em alguma posição, o Senhor também nos dá a força, a capacidade para nós sermos vencedores. Nesse dia, Senhor, renove as forças do teu filho e da tua filha. Capacite o teu servo e a tua serva diante desse desafio que está diante dele e diante dela. Pai, que o coração dele fique em paz, que o coração da tua filha fique em paz, porque é o Senhor quem coloca e o Senhor se responsabiliza pelo êxito, pelo sucesso. Louvado seja o Senhor. Receba a nossa gratidão, ó Pai, em o nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Batalhas, o inimigo aproveitou a tua falha, mas eu te vi caído e te estendi a mão. Sei a dor que estás sentindo é profundas feridas, mas saibas, filho, que é minha tua vida. Eu jamais te deixaria ir ao chão.
Meus amados irmãos, assim estamos chegando ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. Deixo aqui o meu abraço, a minha saudação ao irmão, à irmã, ao prezado ouvinte, e espero que você esteja firme aí para prosseguirmos na nossa gloriosa viagem. Glória a Deus. Conto com você amanhã para lermos o capítulo de número 8 aqui de 1 Reis. Receba nosso abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Para o som derrubo os muros, sou teu Deus, eu faço tudo.